Fala aí, rapaziada boa, eu sou o Leandro e hoje vamos falar um pouco sobre essa pérola do Dreamcast, Shenmue. Mas primeiro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha para o YouTube entender que o canal é bacana e um comentário. Então vamos dar uma conferidinha no conteúdo do disco? Originalmente ele vem com 3 CDs jogáveis e um de Passport, que tem vários extras, vários detalhes sobre o jogo. Aqui esse é o disco 1, disco 2, tirei os manuais, tá, pra gente visualizar melhor. E aqui por último o disco 3. Como falado, o disco de Passport. Tem vários extras sobre o jogo. Esse daqui é o manual do Passport. Aqui ó, Shenmue. Aqui tem vários detalhes, ó. Aqui no índice vocês vão ter ideia de quanto material extra vem. Ver se consegue enxergar. Foi. E aqui é o manual de fato do jogo. Aqui é Shenmue. Vamos dar uma olhadinha aqui. Explica um pouco sobre a história, a conferida, o índice. Aí explica um pouco a história do jogo. E o interessante é que ele tem, apesar de ter parte também em japonês, ele lateralmente tem todas as escrituras em inglês também, porque essa é a versão americana. Aqui ó, bastante detalhe, bastante imagem, bem legal mesmo, gente. Bora dar uma olhadinha então na gameplay? Lançado em 1999 no Japão e em 2000 no Ocidente, Shenmue é um jogo produzido por Yu Suzuki da Sega AM2 para Dreamcast, o nosso queridão, infelizmente, último console da Sega. Suzuki criou um novo gênero, o Free, sigla em inglês que significa Full Reactive Eyes Entertainment, ou trocadilho livre, traduzindo para o português. Esse novo estilo de jogo é baseado na sua interatividade e liberdade incomparáveis até então, bem como um sistema inovador que simula as condições de clima em tempo real. Maneiro, né? Jogadores não jogáveis, nossos queridos NPCs, com falas diferentes dependendo da hora do dia, e vários outros detalhes como máquinas que vendem brindes, fliperamas e lojas de conveniência. Dá pra fazer coisa pra caramba. Esse título tem uma jogabilidade bem fora do comum, por trazer vários gêneros diferentes ao mesmo tempo, como seu mundo aberto e segmentos de batalha em 3D. Já vou adiantando que porradaria não é o forte Shenmue, é um jogo muito focado na história e na contemplação dos cenários. Foi o jogo de produção mais caro do seu tempo, com um custo de 47 milhões de dólares na época. Atualmente, com o dólar custando quase 5,60, aqui no Brasil daria para comprar vários apartamentos na Barra, no Batel ou na Avenida Paulista. Voltando para o jogo, ele teve uma sequência em 2001, Shenmue 2. E com a promessa de pelo menos mais um título para finalizar a franquia. Demorou bastante, mas Shenmue 3 foi lançado finalmente em novembro de 2019, e por acaso é outro jogão sensacional. Falando um pouco da história, tudo começa quando o personagem principal, Ryu Hazuki, se depara com o assassinato de seu pai pelas mãos de um homem chamado Lan Di, tipo Land Rover. Não tô brincando, gente, é Lan Di separado. Enfim, Lan Di é chefe de uma organização mafiosa chinesa, que roubou um estranho e misterioso espelho chamado Dragon Mirror, o espelho do dragão. No entanto, existe um espelho gêmeo, chamado Phoenix Mirror, o espelho da Fênix. Ryu terá então que encontrar o Phoenix Mirror, recuperar o espelho do dragão, tal do Dragon Mirror, vingar seu pai e descobrir as razões de sua morte. Facinho, né? Para tanto, ele terá que chegar a Hong Kong, onde se encontrará com Ling Shanhua, com quem está telepaticamente ligado e sonha constantemente. Não é esse tipo de sonho que vocês estão pensando não, hein, rapaziada? Falando um pouco sobre jogabilidade, Shenmue possui liberdade e diversidade, assim como as democracias deveriam ser. Mesmo que o jogo tenha objetivos claros, o jogador não é induzido a fazê-los e pode aproveitar a enorme quantidade de coisas para fazer na cidade de Yokosuka. Tipo quando sua mãe mandava você comprar 1 quilo de açúcar e tu ficava a tarde toda enrolando no flipper. A maior parte desse título é baseada em exploração, ou Quest Mode, como é chamado em inglês, onde o nosso herói anda pela cidade procurando informações que o ajudem a encontrar o paradeiro de Lan Di. Não é pra menos, o maluco matou o pai dele. A passagem do tempo é muito importante no jogo. Determinados eventos só ocorrerão no lugar e na hora certa. Algumas vezes, os jogadores se encontrarão em esperas intermináveis. E como o jogo não permite adiantar o tempo, terá de encontrar algo para fazer. É nessa hora que você perde todo o seu dinheiro nas maquinazinhas de brinde ou nos jogos de azar. Segundo Yu Suzuki, o principal objetivo de Shenmue foi criar uma ambientação imersiva onde o jogador pudesse sentir-se participante no cotidiano de Ryu Hazuki. Portanto, grande parte do tempo o jogador se encontrará em ações banais do dia a dia, igualzinho a gente. Voltando a falar sobre o modo exploração ou Quest Mode, esse modo consiste em explorar livremente a cidade de Yokosuka,
procurando informações sobre o assassinato do pai de Ryu. Dessa forma, o jogador estará livre para se aventurar aonde bem entender, conversando com diversos NPCs e visitando os mais diversos lugares. Na maior parte do tempo, o jogador estará indo de pessoa em pessoa buscando e complementando informações. Confesso que a princípio é meio chatinho, mas depois se apegando ali à manha do jogo e vai se acostumando com esse falatório todo. Conversar com os mais diversos tipos de personagens fazia parte da ideia de Yu Suzuki, para criar um ambiente interativo e completo, ou seja, um tal de The Sims cheio de vingança. Para isso, existem cerca de 200 personagens no jogo, mais que a torcida do Botafogo. Tô brincando, gente, meu pai é botafoguense. Todos esses NPCs conduzem suas próprias vidas e seguem uma agenda própria. Mesmo que alguns deles deem respostas simples em uma conversação, como estou ocupado, eu não posso conversar agora, praticamente todos eles são interativos. Maneiro, né? Além de recolher diversas informações para a trama do jogo, no modo exploração, é possível matar o tempo com diversas atividades. É aí que começa a engabelação e você acaba demorando 6 meses para zerar o jogo. É possível, por exemplo, comprar pequenos brinquedos colecionáveis baseados nos personagens da SEGA, jogar dardos, treinar artes marciais e jogar arcades com jogos desenvolvidos pelo próprio Yu Suzuki. Maneiro pra caramba, né? Por todos esses fatores, administrar o tempo é importante em Shenmue. Além de alguns eventos apenas ocorrerem em tempos específicos, as lojas e outros comércios têm tempo de funcionamento. E Ryu não pode ficar na rua depois das 11h30, filhinho da mamãe. Caso insista, o jogador é levado automaticamente para a cama. Bizarro, né? Também não é possível que o jogador durma antes das 8 horas da noite, impossibilitando a passagem de grandes parcelas de tempo. Ou seja, cheio de regrinha. Outro modo bem bacana em Shenmue é o de resposta rápida, conhecida como Quick Time Events, que tem em jogos como Resident Evil 4 e tantos outros. Ele consiste em nada mais do que apertar rapidamente botões que aparecem na tela durante as cutscenes. Eu não sei vocês, mas direto quando eu tô curtindo ali um videozinho, do nada brota um botão, eu deixo de apertar e tenho que fazer tudo de novo. Especificamente em Shenmue, não é apresentado o tempo que o jogador tem para pressionar o botão. Ao ser apresentado o comando, o jogador ouvirá bips e tem de relacionar o tempo que tem para apertar o botão com a velocidade que os bips acontecem. Apesar dos Quick Time Events ocorrerem durante as cutscenes, o jogador pode ser apanhado de surpresa, pois não há pausas para carregamento durante as cenas. Ou seja, tem que estar bem esperto para não te deitarem na porrada. Logo, os ataques e as defesas dependem de como o jogador responde aos comandos. O legal é que, ao contrário de muitos jogos, os comandos usados no modo de resposta rápida são baseados no movimento da personagem. Ou seja, se Ryu tiver que esquivar-se para a esquerda, o jogador terá que apertar o direcional para a esquerda. Se o inimigo atacar pela direita, o jogador terá que pressionar para o lado oposto. Parece bobeira, mas tem muito joguinho aí da atualidade que você aperta só X, triângulo, quadrado ou bola. O personagem dá 15 piruetas, 5 twists escarpados, cai em pé e quando você vai ver ainda terminou o cubo mágico enquanto fazia todas essas manobras. Falando um pouco sobre as batalhas, por vezes, nesse modo chamado Free Battle, Shenmue lembra bastante Virtua Fighter. Jogo também desenvolvido por Yu Suzuki e não precisa nenhum tipo de apresentação. Nesse modo, Ryu pode atacar, defender, arremessar os inimigos, assim como se esquivar e atacá-los por trás. O repertório de golpes pode ser aumentado assim como melhorado no decorrer do jogo. Por vezes, Ryu enfrentará diversos inimigos de uma só vez. Tá pensando o quê? O pessoal vem tudo na covardia. O jogador pode praticar os golpes de Ryu com Fuku-san, que mora com a personagem, ou também em parques, estacionamentos e outros espaços abertos. Quando em treinamento, repetir os golpes por várias vezes pode aumentar sua eficiência quando posto em prática. Igual aquela sua cantada barata que você treina várias vezes em frente ao espelho, só que nesse caso não funciona. O jogador pode acessar todos os golpes aprendidos com Ryu e consultar também quão desenvolvidos eles estão. Ou seja, no pain, no gain. O repertório de golpes também pode ser expandido no modo livre. Enquanto Ryu passeia por Yokosuka, é possível revelar flashbacks, encontrar pessoas que possam lhe ensinar movimentos ou até mesmo comprá-los. Quando alguém se propõe a ensinar algum golpe, o jogador deverá aprendê-lo por partes, passo a passo. Agora vem minha opinião. Shenmue, desde seu desenvolvimento e projeto, foi pensado para ser um jogo fora da... Apesar de não ser um jogo de mundo aberto, a liberdade e o apego dos detalhes são fatores vistos em poucos jogos de atualidade. E estamos falando de um jogo de 20 anos atrás. Outro fator que me chama muita atenção é a qualidade gráfica. Se você conectar seu Dreamcast em um cabo VGA e um monitor, poderá observar os detalhes do gráfico em cada textura do jogo. A jogabilidade eu achei um pouco travada. Não é tão fluida quanto outros jogos de Dreamcast. Porém, nada assim que atrapalhe ou chegue a ofuscar o brilho dessa obra de arte. Um detalhe bem importante é que caso você queira jogar Shenmue, separe bastante tempo para zerá-lo.
pois ele possui uma infinidade de detalhes que, caso você queira fazer tudo correndo, irá perder. Considerando tudo falado nesse vídeo, na minha opinião, Shenmue pode não ser o melhor jogo de Dreamcast, mas com certeza é a maior obra de arte produzida sob a bandeira da SEGA. E por esse motivo, com certeza vale a pena ser jogado ou ter ali o original na sua coleção. É isso aí, meus amigos, Shenmue, um título que ainda faz muito sucesso nos consoles mais modernos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha para o YouTube entender que o canal é bacana, um comentário e até a próxima.